Vamos analisar nesta aula o teorema da correção. Falar um pouco mais sobre esse teorema, sobre as razões da sua validade. Então, observe o seguinte, o teorema nos diz que se há uma prova de uma fórmula, então tal fórmula é uma tautologia. Ou seja, tal implicação descreve, digamos, uma correção. O teorema é o teorema da correção. Mas afinal, por que o nome correção? Essa já é uma, digamos, uma primeira grande questão, né? Por que estamos denominando tal teorema de teorema da correção? Bom, ele fala de tautologia, ele conclui alguma coisa a respeito de algo que é uma tautologia. E como sabemos, tautologia é um conceito forte, digamos, muito mais do que veracidade. Pois se uma fórmula é tautologia, ela é verdadeira para todas as interpretações. Tautologia é, por isso, mais do que ser verdadeiro em uma situação particular. Então, nesse contexto, podemos dizer que a fórmula provada é correta, porque ela é uma tautologia. Portanto, como o teorema da correção nos tableaus semânticos é válido, então o resultado de toda prova, utilizando tableaus semânticos, é uma fórmula correta, é uma tautologia. Ou seja, o método dos tableaus semânticos sempre, somente prova o que é correto. Suas conclusões são fatos corretos. Então, poderíamos dizer o seguinte, que nesse método não se prova aquilo que pode ser falso, ou que não é correto. Isto é, se existe algum tableau semântico fechado, associado à negação de uma fórmula H, então necessariamente a H é uma tautologia, ou seja, é uma fórmula correta, que sempre é interpretada como verdadeira. Olha, nesse curso não apresentaremos, digamos, a prova formal do teorema da correção nos tableaus semânticos. Mas, mesmo não apresentando, digamos, a prova formal, vale a pena considerar algumas justificativas e alguns exemplos que elucidam a ideia que está por trás do teorema. E isso nós faremos. Nós apresentaremos alguns exemplos que, mesmo sendo, digamos, particulares, nos mostrarão quais as razões nos levam a acreditar na validade do teorema da correção. E vamos começar a nossa análise observando um fato interessante. No método dos tableaus semânticos, temos 9 regras. E há um fato muito importante relacionado a essas 9 regras, que é o seguinte: todas elas, sem exceção, deduzem verdades a partir de verdades. Ou seja, dado uma fórmula, se a partir dela eu deduzo uma outra, e se a fórmula inicial é uma verdade, então a fórmula deduzida ou as fórmulas deduzidas são também verdadeiras. Vamos analisar isso com mais cuidado, considerando as regras 1 e 2. Veja, as regras deduzem verdades. Deduzem do ponto de vista semântico, dedução semântica.
E vamos justificar tais fatos considerando, por exemplo, as duas regras, R1 e R2. A regra R1 nos diz o seguinte, que tendo A e B no tablô, deduzimos A e B e escrevemos B abaixo de A. Suponhamos que A e B seja uma verdade dada. Ou seja, há uma interpretação, a nossa interpretação, digamos, que interpreta A e B como sendo verdadeiro. Bom, a regra diz que de A e B deduzimos A e B separadamente e colocamos um E. E para indicar esse E, escrevemos B abaixo de A. Mas do ponto de vista da lógica proposicional, sabemos que se I interpreta A e B como verdadeiro, então interpreta separadamente A como verdadeiro e B como verdadeiro. Temos aqui a verdade deduzida. E essa verdade deduzida, que é estabelecida por essa conjunção semântica, é representada no tablô escrevendo A aqui e B aqui. Ou seja, se temos uma verdade, se há aqui uma verdade dada, temos aqui no tablô uma verdade deduzida. Ou seja, do ponto de vista da regra 1, a partir de uma verdade, deduzimos verdades. O mesmo ocorre com a regra 2. Só que no caso da regra 2, temos uma bifurcação, temos um ou. Então, suponha nesse caso que a verdade dada é que a interpretação de A ou B é verdadeira. Nesse caso, do ponto de vista da semântica da lógica proposicional, sabemos que se a interpretação de A ou B é verdadeira, então temos que A é verdadeiro ou B é verdadeiro. Ou seja, dessa verdade dada, deduzimos essa verdade. E como temos aqui um ou semântico, nessa verdade deduzida, esse ou é representado no tablô pela bifurcação. Por isso é que escrevemos A de um lado e B de outro. E observe então a diferença que ocorre na regra 1, em que temos o E, a conjunção semântica, e aqui no caso em que temos o ou, a disjunção semântica. No tablô, a verdade deduzida, se é uma disjunção, ela é representada por uma bifurcação. Se a verdade deduzida é uma conjunção, escrevemos no tablô uma fórmula abaixo da outra. Tendo em mente que as regras do tablô semântico, como R1 e R2, todas as outras deduzem verdades a partir de verdade dada no tablô. Isso é importante. Tendo tal fato em mente, vamos tentar justificar o teorema da correção. Veja o exemplo. Suponha uma fórmula H dada por essa implicação. Temos aqui o antecedente e aqui o consequente. E suponha que o nosso objetivo é provar que H é uma tautologia. No método da negação ou redução ao absurdo, o que fazemos é o seguinte: suponha por absurdo que H não é tautologia. Olha, no método da negação ou redução ao absurdo, a partir dessa suposição inicial, vamos fazer certos raciocínios. E, ao final do raciocínio, se é obtido um absurdo, concluímos que H é uma tautologia. E qual é o raciocínio aqui? Vejamos. Olha, se H não é tautologia, então existe uma interpretação que a interpreta como sendo falsa. Bom, mas se existe uma interpretação que a interpreta como sendo falsa, que interpreta H como sendo falsa, isso significa que existe uma interpretação que interpreta a negação de H como sendo verdadeira. Porque se H é falsa, a negação é verdadeira. A partir daí, dessa afirmação, se a partir de um raciocínio de inferências verdadeiras
chegarmos a um absurdo, vamos concluir que H é uma tautologia. Mas afinal, qual é esse raciocínio que, a partir dessa afirmação, obtemos um absurdo? Esse raciocínio é a construção do tablô semântico. E é isso que vamos justificar nessa parte da folha. E para fazê-lo, para justificar esse raciocínio, vamos construir um tablô a partir da negação de H. Temos aqui o H e escrevemos aqui na linha 1 a negação dessa fórmula. Aqui tem a negação do H. Construímos o tablô e observamos o seguinte, que esse tablô ele tem 1, 2, 3, 4 ramos. Todos esses ramos são ramos fechados. Ou seja, em todos os ramos há um símbolo e a sua negação, uma fórmula e a sua negação. Nesse ramo, por exemplo, temos aqui não P e aqui o P. Aqui não P e aqui o P. Aqui não R e o R. E aqui o Q e lá em cima o não Q. Pois bem, a justificativa desse raciocínio, que a partir de não H ser verdadeiro, chegamos a um absurdo, está expressa no tablô. Como? Suponha que a negação de H seja verdadeira. Ou seja, pela linha 1, suponha que a interpretação de não H é verdadeira, que é o que está escrito aqui. Bom, se a interpretação de não H é verdadeira, o que nós concluímos é que, pelas linhas 2 e 3, temos que a interpretação de P implica R e P implica R, que é o que está escrito na linha 2, isso é verdadeiro. E o que está escrito na linha 3 também é verdadeiro. E isso ocorre porque, como vimos, se há uma verdade aqui em cima, no tablô, o que está escrito aqui, tudo é também verdadeiro. Ou seja, o que está escrito na linha 2 é verdadeiro, o que está escrito na linha 3 é verdadeiro, o que está escrito na linha 4 e na linha 5 é verdadeiro, o que está escrito na linha 6 e na linha 7 também é verdadeiro. Bom, há uma pequena diferença que ocorre quando eu passo da linha 7 para a linha 8. Nesse caso, se há verdade aqui para cima, aqui temos uma bifurcação. Então, ou o lado de cá é verdadeiro, ou o lado de cá é verdadeiro. Ou seja, ou o não P é verdadeiro, ou R implica Q é verdadeiro. Ou tenho esse não P verdadeiro, ou o R implica Q é verdadeiro. Mas, então aqui eu tenho duas possibilidades. Uma ramificação, que é representado aqui por essa ramificação. Do lado esquerdo eu concluo que não P é verdadeiro. Mas essa conclusão me leva a um absurdo. Porque antes eu já tinha aqui na linha 4 que o P é verdadeiro. Tinha concluído que P é verdadeiro. E eu não posso ter não P verdadeiro e P verdadeiro. Então, o ramo fechado significa, em outras palavras, um absurdo. Porque se o não H é verdadeiro, preciso ter P verdadeiro e não P verdadeiro. E isso é um absurdo. Por isso é que eu não continuo desenvolvendo esse ramo. Já cheguei num absurdo. Por outro lado, do lado de cá, continuando do lado de cá, eu tenho de novo uma bifurcação. Dada as verdades aqui para cima, eu concluo não P verdadeiro ou R verdadeiro, não P verdadeiro ou R verdadeiro. Mas, novamente, não P verdadeiro é uma contradição com esse P verdadeiro. Isso é, esse não P não pode ser verdadeiro porque antes eu já tinha concluído que P deve ser verdadeiro. De novo, a partir daqui eu concluo novamente uma bifurcação, ou seja, eu concluo não R verdadeiro ou Q verdadeiro. E aí, nesse caso, esses dois fatos me levam a absurdo,
Porque antes eu tinha que R verdadeiro. E aqui eu tenho que não R verdadeiro. Contradição, absurdo. Aqui eu tenho Q verdadeiro. Esse fato é contraditório com esse fato aqui, ó, não Q verdadeiro. Conclusão de tudo isso. Ramos fechados no tablô representam absurdo, contradições. E essas contradições são obtidas quando supomos que o não H é verdadeiro, ou seja, dada a suposição que a primeira fórmula é verdadeira, chegamos a absurdos. Então a primeira fórmula não pode ser verdadeira, ou seja, não podemos ter a interpretação de não H verdadeira. Então, se isso não pode ocorrer, conclusão, H é uma tautologia. Vamos considerar mais um exemplo. Vale a pena. Veja. Nessa folha apresentamos novamente o mesmo tablô do exemplo anterior. Tablô que é inicializado com a negação da fórmula H. Pois bem, o que significa o desenvolvimento de tais ramos? Olha, reescrevendo aquilo que já tínhamos escrito de uma outra maneira. Se temos que a interpretação do não H é verdadeira, tudo que está escrito abaixo do não H é também verdadeiro. No momento em que há a bifurcação, o que temos é que concluímos, né? Isso implica que ou o não P é verdadeiro, essa parte que é verdadeira, ou a parte de lá é verdadeira. Mas o fato, a parte de cá ser verdadeiro, o não P ser verdadeiro, isso é contraditório com esse fato. Do lado de cá, temos novamente uma bifurcação. Ou seja, concluímos que não P é verdadeiro ou R é verdadeiro. Não P é verdadeiro ou R é verdadeiro. O não P verdadeiro é contraditório, é um absurdo, dado que já tínhamos concluído que P é verdadeiro. Bom, daí temos que desenvolver essa possibilidade de cá, que ainda não tinha ocorrido o absurdo. Nesse desenvolvimento temos de novo uma bifurcação. E nessa bifurcação concluímos que o não R deve ser verdadeiro e o Q ou o Q verdadeiro. E nesses dois casos, nesse caso temos um absurdo aqui e nesse caso temos um absurdo com essa linha. Ou seja, ao desenvolver o tablô, diferentes ramos representam diferentes possibilidades de conclusão sobre a veracidade de fórmulas. E o fato de que todos os ramos são fechados significa dizer que há absurdo em todas as possibilidades. E se há absurdo em todas as possibilidades, então não podemos ter a interpretação da negação de H como sendo verdadeira. Portanto, não existe interpretação tal que a interpretação de não H é verdadeira. Disso concluímos que H é uma tautologia. Ou seja, dado um ramo fechado, isso representa um absurdo. O ramo 2 fechado também representa um absurdo. Ou seja, qualquer ramo fechado representa, em outras palavras, absurdos, a partir da suposição inicial de que não H é verdadeira. A conclusão de tudo isso é que o método dos tablôs semânticos é uma forma disfarçada do método da negação ou redução ao absurdo. Negamos aquilo que estamos querendo provar e, a partir daí, fazemos um certo raciocínio, que é a construção do tablô, e, se ao final desse raciocínio obtemos um absurdo, concluímos que H é uma tautologia. E no caso dos tablôs semânticos, esse absurdo corresponde à obtenção de todos os ramos
fechados.